Então, respondendo aí a primeira questão da nossa parte do em sala, da página 247, a gente vê que os vetores abaixo representados representam os deslocamentos sofridos por um móvel. Aí vocês podem ver esses vetores que tem bem aí. Aí ele te diz o seguinte, que o deslocamento resultante D igual a D1 mais D2 mais D3 é mais bem representado pelo vetor, né? Aí ele te dá outros vetores bem aí. Então, olha só, a gente sabe que o vetor 1, D1 na verdade, ele é um vetor que aponta de cima para baixo, com essa seta bem aqui, né? Então, esse daqui é o nosso vetor D1. Já o vetor D2, que ele te dá na questão, é uma seta que aponta de cima para baixo, só que na diagonal, semelhante ao que a gente está vendo bem aqui, que é o nosso vetor D2, né? E por fim, o vetor D3, ele diz que é uma seta, né, que ela aponta de cima para baixo também na diagonal, dessa forma, bem aqui, mais ou menos. Então, olha só, ele quer saber qual vai ser o vetor resultante D, que vai ser a somatória desses três vetores. Então, D1 mais D2 mais D3. Né? Então, ele não está falando apenas do valor, ele está falando do vetor em si, porque a gente tem a setinha em cima. Né? Se fosse só o valor, estaria em módulo ou sem a setinha, né? Até porque a gente não tem o vetor. Então, ele quer saber a somatória desses três vetores. Então, olha só. A gente tem um certo vetor bem aqui, a gente tem esses três vetores, aliás, e a gente tem que fazer a somatória deles, né? Então, pela nossa regra do polígono, o que a gente faz? A gente coloca um atrás do outro, né? A gente liga as extremidades de um à origem do outro e vê, por fim, qual figura vai dar para a gente descobrir o valor desse vetor. Só que, nesse caso, a gente sabe que a gente não precisa necessariamente seguir a ordem, né? Usar o D1, D2, D3. Eu posso usar a ordem que eu quiser. Então, olha só. Eu tenho um vetor que aponta para cá, que esse é o meu vetor D2. Eu vou ligar ele na origem do D3, que aponta para cá para baixo, né? E por fim eu vou ligar a origem do D3, a extremidade do D3 na origem do D1, desculpa. Então aqui, D1. Como é que eu acho o vetor resultante da somatória desses três vetores? O vetor resultante, nesse caso o meu vetor D que vai surgir, ele é uma coisa que está ligada da origem do primeiro vetor que eu coloquei aqui até a extremidade do último. Então é uma seta nova que vai surgir, né, aqui, ligando a extremidade desse primeiro vetor, que foi o vetor D2 que eu usei como primeiro, e a extremidade do último, que é o D1. Então meu vetor D dá essa seta. Então ela é uma seta inclinada aqui, né, para baixo e na diagonal, como a gente está vendo bem aqui. Então a melhor opção que a gente tem aí, que é uma seta de cima para baixo na diagonal, é a nossa letra E. Nesse caso não tem valores, é só a representação gráfica que a gente tem bem aí pela nossa somatória, né, pelo método da poligonal. Então, se eu quisesse descobrir o valor, né, se a gente tivesse aqui um papel quadriculado, a gente poderia descobrir o valor deles, né, ou até mesmo se a gente tivesse o valor desses outros vetores, né? Então a somatória deles aí é melhor representada por esse novo vetor bem aqui inclinado, né, de cima para baixo aí na diagonal. Então a gente tem uma nova questão aí que ele te diz o seguinte: na figura são dados os vetores A, ômega e V, né? Aí tu tem a figura semelhante ao que eu tenho aqui e ele te diz o seguinte: sendo U a unidade de medida do módulo desses vetores, pode-se afirmar que o vetor G igual a menos ômega mais V tem módulo. Aí ele te dá lá as opções. Então, olha só, ele te diz que o novo vetor vai surgir da somatória deles, e ele chama de vetor G, né? E ele diz que é o quê? A somatória deles, só que nesse caso é A menos um ômega aqui que a gente tem, mais o vetor V. Então, olha só, a somatória desses três vetores aqui vai dar esse vetor G. Beleza, aí ele te pergunta aí quantas unidades vai dar, né? E a orientação que ele vai ter, né? O tipo do vetor que vai surgir. Então, bora lá. Para eu somar, eu tenho que ver bem aqui, né? Primeiro a gente tem essa subtração do vetor A com o vetor ômega. Então, o que seria essa subtração, né? É eu simplesmente pegar esses dois vetores e subtrair um pelo outro.
né? Olhando lá na figura que a gente tem a representação mais bem perfeita, né? E ela tá lá com os quadradinhos, a gente tem como saber o valor deles, né? A gente vê que esse vetor A e esse vetor ômega, eles têm o mesmo valor, né? Portanto, se eles têm o mesmo valor, quando eu fazer um menos o outro, como eles têm o mesmo valor, vai dar zero, né? Então, o meu vetor G, na verdade, vai dar apenas o vetor V. Por quê? Porque esse daqui menos esse, né? Vai dar zero e vai sobrar somente o meu vetor V bem aqui. Então, olha só. Esse vetor G que surge tem a mesma orientação e o mesmo sentido e até mesmo o mesmo módulo que o vetor V, né? Como eu estou falando para cá. O vetor G é igual ao vetor V. Como a gente pode ver aqui, esse vetor V que tem lá na figura para vocês, esse daqui é o meu vetor novo que surgiu, é o vetor G. E eles são iguais, né? Eles têm o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo módulo, a mesma direção vertical e o mesmo sentido, de cima para baixo nesses dois casos. Então a resposta dessa questão aí seria a letra B, que ele vale 2 unidades, né? Porque a cada 2 quadradinhos vale 1 unidade. Então, como esses dois vetores, o vetor V aí na questão para gente, ele tem 4 quadradinhos, então ele vale 2 unidades. E a sua orientação, né, é vertical, como a gente pode estar vendo aqui, né? Ele não está deitado, ele está em pé, a gente pode dizer assim. E ele é de cima para baixo, olha só, a pontinha da seta dele aponta de cima para baixo também. Bom, então a gente tem aqui a outra questão, né? Ele diz o seguinte: um bloco de massa M está sobre uma mesa horizontal sujeito a 2 forças coplanares de intensidades 3 N e 5 N. Determine a intensidade da força resultante quando... Aí a gente tem a letra A e ele te diz o seguinte: quando ambas as forças apontarem para o sentido positivo do eixo X. Então olha só, aqui a gente tem esse bloquinho lá que está determinado na questão, né? E ele te diz o seguinte: quando as duas apontam para o mesmo sentido. E, no caso, na direção X, né? A gente sabe que a direção X é aquela que está na horizontal. Então, a gente teria 2 setinhas, né, representando aqui. E olha só, uma de 5 representando aqui os 5 newtons e uma representando 3 newtons. Então, eu tenho 2 setinhas, né, 2 vetores, empurrando esse cara na direção horizontal aqui para frente, como ele está dizendo na questão. Então, como é que eu acharia o vetor resultante? Gente, nós vimos na nossa aula que quando a gente tem 2 vetores que o ângulo entre eles for 0 graus, né? Ou seja, quando eles estão paralelos, como a gente pode ver bem aqui nessa questão, né? Ou quando eles têm a mesma direção, ou seja, horizontal, e o mesmo sentido, como a gente está vendo aqui da esquerda para a direita, né? A setinha deles aponta para o mesmo lado, a somatória desses vetores, né, o vetor resultante, vai dar nada mais nada menos do que uma soma algébrica simples aqui nesse caso, né? Então seria 5 mais 3, né? E a nossa letra A aí seria o quê? Seria 8 newtons. Então olha só, quando eu empurro alguma coisa fazendo uma força para frente e tu me ajuda a empurrar essa coisa para frente também, vai ser a somatória da força que eu estou fazendo, mas a somatória da força que tu está fazendo, né? Então a gente está simplesmente somando as forças, nesse caso bem aí, né? 5 mais 3, então é 8 newtons. Agora a letra B, ele te diz o seguinte: a outra situação, né? Quando a força de 3 newtons aponta para o sentido negativo do eixo X e a força de 5 newtons aponta para o sentido positivo do eixo X. Então olha só, a gente está adotando o sentido positivo da esquerda para a direita, né? Então o 5 newtons aponta para cá para frente e o 3 newtons aponta para trás. Então o 3 newtons está atrapalhando esse de 5 newtons, né? Só que olha só, a gente vê que 5 newtons ele é maior do que 3 newtons, né? Então, nesse caso, quem vai estar ganhando, quem vai estar andando para frente, aqui vai ser os 5 newtons. Então surge o vetor resultante, que seria uma setinha para esse lado, né? E representando aí, né? Bora descobrir o valor desse vetor resultante. Então, olha só, quando a gente tem 2 vetores que eles apontam em sentidos contrários, né? E se a gente for parar para pensar, eles têm 180 graus entre eles, como a gente viu na nossa questão, na nossa aula, desculpa, né? Quando a gente tem 2 vetores que eles estão opostos, ou quando a gente tem 2 vetores que formam um ângulo de 180 graus entre eles, a gente sabe que vai dar uma subtração essa resultante, né? Então 5 menos 3 é igual a 2 newtons. Então, olha só, a gente vai estar fazendo uma força, na verdade, de 2 newtons, né, na direção esquerda para a direita, no caso,
porque o 5 vai estar ganhando do 3. Então imagina o seguinte, que eu estou fazendo uma força para frente e tu está fazendo uma força para trás. Se eu estou fazendo mais força do que tu, eu vou ganhar, eu vou começar a ganhar, eu vou me movimentar para frente. Não tanto quanto eu me movimentaria se tu não estivesse fazendo a força contra mim. Então olha só, aqui nessa situação é a minha força menos a tua, né? Porque a gente está um de frente para o outro. Beleza, a letra C ele faz o seguinte. A força de 3 newtons aponta para o sentido positivo do eixo Y e a força de 5 newtons aponta para o sentido negativo do eixo X. Então, olha só, 3 newtons está de cima para baixo, né? Já que está apontando para o sentido positivo do nosso eixo vertical, nosso eixo Y, né? E 5 newtons aponta contra o sentido do nosso eixo X, né? Então, ele aponta aqui da direita para a esquerda do nosso eixo X. Quando a gente vê isso daí, né, a gente vai ter dois vetores, um que aponta para cá em 5 newtons e um que aponta para cima com 3 newtons. O vetor resultante, se eu empurro uma coisa para cima e tu empurra para frente, ele não vai nem andar para frente, nem andar para frente, nem andar para cima, ele vai andar no meio termo, né? Então vai surgir um novo vetor resultante, que é esse vetor que a gente quer bem aqui. E qual é o valor desse vetor que a gente vai descobrir agora? Então esse resultante, nesse caso bem aí, como a gente pode ver, o ângulo entre o vetor 3 e o vetor 5 newtons é 90 graus. Quando a gente tem um vetor com outro e eles formam 90 graus, a gente resolve por Pitágoras, né? Então, olha só, r ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o vetor resultante nada mais é do que a raiz quadrada de 5 vezes 5 dá 25, né? Mais 3 vezes 3 dá 9. Esse vetor resultante aí, né, de cabeça para a gente, ele vai dar 34, né? Então, o vetor resultante aí vai ser igual a raiz quadrada de 34, isso em newtons. Gente, raiz de 34 a gente pode deixar aqui, senão se a gente for fazer, vai dar um número fracionário, né? Vai dar uma fração. Então, pode ser raiz de 34 newtons mesmo. Então, por último, a gente tem bem aqui, né, assustando vocês com o meu grito, a letra D, que ele diz o seguinte, que a força de 3 newtons, né, vai formar um ângulo de 60 graus com a força de 5 newtons. Então a gente pode interpretar que essa força de 5 newtons está sendo feita na horizontal, bem aqui, né, a favor do nosso eixo X, indo para frente, e a força de 3 newtons poderia ser uma cordinha amarrada formando um ângulo de 60 graus, olha só, com a horizontal, e também com o meu vetor de 5 newtons. Então, olha só, eu teria um vetor de 5 newtons bem aqui e um vetor de 3 newtons bem aqui, sendo que esse ângulo entre eles é 60 graus. A gente sabe, né, que quando a gente tem dois vetores, qualquer que sejam, e a gente sabe o grau entre eles, né, o ângulo entre eles, a gente pode resolver pela nossa lei dos cossenos aqui da física, né? Então, olha só, eu sei que r ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Em que A pode ser o 5 e B pode ser o 3, no caso. Então, o vetor resultante vai ser igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 3 vezes o cosseno de 60 graus. Isso daí, né, vai dar igual ao resultante ao quadrado. Vai dar igual a... Deixa só um minuto, gente. 9, né? Opa, perdão. 5 ao quadrado dá 25. 3 ao quadrado, esse sim dá 9, né? Mais 25 vezes 3 vezes o cosseno de 60. Gente, o cosseno de 60, nesse caso bem aqui, né, ele dá meio, tá? Então, 2 vezes 5 dá 10 e 2 vezes 10 dá 30. Bora lá por partes, só para a gente não se confundir. 2 vezes 5 dá 10 e 10 vezes 3 dá 30. Então, é 30 vezes o cosseno de 60, que é meio, ou seja, 1 sobre 2. Então, o vetor resultante, né, ele vai ser igual a 25 mais 9 mais 30 vezes meio. 30 vezes meio, gente, vai dar metade de 30, né? É a mesma coisa que eu pegar 30 e dividir por 2, que é 15. E 25 mais 9, ele dá 34, que a gente viu ainda agorinha, né? Dá 34, no caso, mais 15.
34 mais 15, gente, dá 49, né? De cabeça aqui para vocês. Então, a resultante vai ser igual a 49, né? A raiz quadrada de 49. Então, por fim, esse vetor resultante aí vai dar 7 newtons, né? Então, olha só, a gente tem determinadas situações, né? E a gente resolve cada uma dessas situações de forma diferente. A gente vê que a somatória do vetor, né, ele é diferente de uma somatória comum da matemática, na algébrica. Como a gente pode ver, né, quando a gente tem dois vetores que estão apontando para o mesmo lado e tem o mesmo sentido, a gente simplesmente soma. Quando a gente tem dois vetores que apontam em sentidos opostos, a gente subtrai. Quando a gente tem dois vetores que um aponta para cima e um para frente, por exemplo, como tem aqui, né, a gente resolve por Pitágoras, porque eles vão estar formando um ângulo de 90 graus. E quando eles têm um certo ângulo, qualquer que seja, e a gente sabe esse ângulo, né, a gente pode resolver pela lei dos cossenos. Então é isso, gente. Vou lá para mais uma questão, né? Nossa quinta questão da aula de hoje. E ela te diz o seguinte: no sistema são dados F1 igual a 20 kg força, F2 20 kg força e F3 35 kg força. Determinar o módulo da resultante entre elas em quilograma forças. Então, olha só, a gente tem esses três vetores bem aqui, né? A gente tem os valores dele e ele quer que a gente descubra o valor da resultante entre esses três vetores, né? Então a gente sabe que quando a gente tem um vetor puxando para cá, outro para cá e outro para cá, vai surgir um novo vetor que vai ser a resultante, né, da força atuando nesses três vetores bem aí. Então como é que eu resolvo isso? Professor, até então a gente resolveu o sistema com dois vetores. Esse negócio de três vetores aí o senhor não me explicou. Galera, é muito simples. Como a gente tem três vetores, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pegar dois vetores, por exemplo, formar um novo vetor, e esse vetor que aparecer dessa nova soma, né, a gente soma esse novo vetor que apareceu com o vetor que vai estar faltando a gente fazer a nossa soma, né? Então como é que a gente somaria esses três vetores? Justamente do modo que eu falei. A gente acha a resultante entre dois vetores quaisquer e depois essa resultante, né, a gente soma com o que ficou faltando. Só que uma sacada muito fácil que a gente tem nessa questão é que a gente sabe que a gente tem três vetores bem aqui e que o ângulo entre esses três vetores é de 120 graus, só que mais ainda, o ângulo entre eles, né, por ser 120, mas eu tenho dois vetores que eles valem 20 kg força, né? E só um que vale 35 kg força, que é um valor diferente. Pela aula que a gente fez, eu disse para vocês que quando a gente tem dois vetores que eles têm o mesmo tamanho e a gente sabe que o ângulo deles for de 120, né? Toda vez que a gente tiver dois vetores com o mesmo tamanho, com o mesmo valor e o ângulo de 120 graus entre eles, a gente sabe que o resultante entre esses dois vetores vai ser também de 20 kg força, né? Vai ter o mesmo valor dos dois vetores que a gente está analisando. Então, olha só. Quando eu ver esses dois vetores bem aqui, eu sei que vai surgir, analisando só eles separadamente, né? Eu sei que eu tenho dois vetores, um puxando para cá e um puxando para cá. Então, o que vai acontecer? O que tivesse bem é que ele não ia andar nem para cima nem para baixo, porque ele está sendo puxado pelos dois lados. Ele ia andar para frente, né? E ele teria um certo valor bem aqui. Então, a somatória dos vetores me diz o seguinte: que quando eu tenho dois vetores que eles têm o mesmo valor, que nem a gente está vendo bem aqui, de 20 e de 20, e eles têm um ângulo de 120 graus, esse novo vetor resultante que tem bem aqui, né, que vai ser o resultante do vetor 1 mais o vetor 2, a gente vai ver que ele vai ter o mesmo valor deles, que é de 20, né, quilogramas força, tá? Então, olha só. Eu já descobri a soma desses dois vetores, que deu 20 kg força, e o que eu vou fazer agora? Eu vou somar com esse cara que está bem aqui. Só esse que apareceu, porque é o resultado desses dois, né? Eu vou somar com ele, que está sobrando bem aqui. Então, olha só, eu tenho dois vetores. Um que aponta para cá e um que aponta para cá. Um eu sei que vale 35 e um eu sei que vale 20. Quando eu tenho dois vetores que o ângulo entre eles vale 180 graus, né? Por que eu sei que vale 180 graus? Porque o ângulo entre dois vetores que apontam em sentidos opostos, né, é 180 graus. Ou eu posso simplesmente dizer que eles se apontam em sentidos opostos, né? Um aponta da esquerda para a direita e o outro da direita para a esquerda. Então é simplesmente uma subtração, né? O vetor resultante maior é 35 menos o menor, que é 20. Então,
o vetor resultante da somatória desses três vetores bem aqui seria 35 menos 20, que dá 15 kg força. Então, quando eu for analisar esses três vetores bem aqui, né, a resultante entre esses três vetores é 15 kg força, né? O que eu vou fazer? Só recapitulando. Eu tenho esses três vetores. Eu vou fazer primeiro 2, que vai me dar um resultado novo. Esse resultado novo eu vou fazer com o vetor que ficou faltando, né? O valor dessa resultante entre eles dois, né, é o vetor resultante da somatória dos três vetores que a gente tem bem aqui inicialmente. Bora lá, mais uma questão, né? A sexta questão, ela te diz o seguinte: os vetores U e V, representados na figura a seguir, têm módulos respectivamente iguais a 8 e 4, e o ângulo θ mede 120 graus. Qual é o módulo do vetor U mais V? Então, quando eu somo esses dois vetores, eu quero saber o valor deles em módulo, né? Só o valor deles mesmo. Então, olha só, a gente tem um vetor U aqui, e a gente tem um vetor V, e um ângulo entre eles que vale 120 graus. Seria muito fácil de descobrir se os dois vetores tivessem o mesmo tamanho. Se esse daqui valesse 4 e esse daqui valesse 4, o vetor resultante que vai surgir bem aí, né, também seria 4. Porém, a gente sabe que esse vetor aqui vale 8 e esse vetor aqui vale 4. Então, eles têm valores diferentes. Como eles têm valores diferentes, a gente vai ter que usar a nossa lei dos cossenos. Então, para eu determinar o valor, né, eu sei que r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, né? Então, r ao quadrado vai ser igual ao vetor a, que a gente pode dizer que é o vetor u, que vale 8 ao quadrado, né? E o vetor b seria o vetor v, que ele vale 4 ao quadrado, né? Mais 2 vezes 8 vezes 4 vezes o cosseno de 120 graus. Então, o vetor resultante aí que a gente pode ver, 8 vezes 8, né? 8 ao quadrado é igual a 64. 4 vezes 4 dá 16. Mais 2 vezes 8 vezes 4, de cabeça aqui para vocês, dá 64. Tá? Aí o cosseno de meio, gente, o cosseno de meio, já dei a resposta. O cosseno de 120 é menos meio, tá? Menos meio, 1 sobre 2, né? Então, olha só. O vetor resultante que aparece aqui dessa soma, né, vai ser igual a 64, bora manter aqui, mais 16, mais 64 vezes meio, dá 32, né? Só que como a gente tem o sinal de menos aqui, daria, no caso, menos 32. Então, o vetor resultante aqui nesse caso vai ser igual a 64 mais 16 menos 32, de cabeça para vocês dá 48, tá bom? Então, o vetor resultante aqui que vai ter pra gente, né, vai ser igual a raiz quadrada de 48. Raiz porque aqui está o quadrado, né, então quando passa para o outro lado passa como raiz. Então, o vetor resultante, nesse caso aí, a gente teria que simplificar esse 48. Esse 48, gente, é a mesma coisa, tá, que 4 ao quadrado vezes 3. Como assim, professor? Olha só. Toda vez que eu pego 4 ao quadrado vezes 3, dá 48. Tá? Então, olha só. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 16 vezes 3 é igual a 48. Então, eu posso afirmar que 48 é a mesma coisa que 4 ao quadrado vezes 3. Tá? Então, no lugar de 48, eu coloquei esse valor bem aqui. No caso, como está o quadrado aqui, eu posso cortar essa raiz com essa. E o valor resultante, então, né, dá 4 raiz de 3, né? Só que agora que eu me toquei, esse valor é negativo. É negativo... Não, ele é positivo. Positivo mesmo, tá? Foi eu que me confundi. O 32 é menor, não é, do que a soma aqui. Então tá, gente, bora lá, só recapitulando, né? Então, como eu tenho dois vetores bem aqui, e eu tenho um ângulo de 120 graus entre eles, né? Só que eles não têm o mesmo tamanho, então eu vou ter que usar a lei dos cossenos. Eu aplico a lei dos cossenos, faço todo esse caminho bem aqui, né? E no final, a resultante, no caso, é 4 raiz de 3, tá bom? Esse que é o resultado aí do nosso vetor quando a gente tem uma situação como essa. Então, a respeito agora da nossa última questão, a gente vai ver o seguinte.
que ele te diz que um vetor A em um plano XY aponta a 240 graus no sentido anti-horário em relação ao sentido positivo do eixo X. Se o módulo do vetor resultante é 6 unidades, determine as suas componentes no eixo X e Y. Então ele te dá um certo vetor bem aqui, como a gente está vendo, e ele te diz que ele vale 6 unidades, isso em módulo, né, gente? Então olha só, ele também te diz que ele está a 240 graus no sentido anti-horário. Eu sei que o sentido horário, né, quando a gente olha para o relógio, é aquele que o relógio está fazendo. Ele vai e fica girando assim com o ponteiro, né? Então ele dá a volta dessa forma. Se eu estou considerando o sentido anti-horário, então é o sentido que ele faz no sentido contrário das horas, né? Ele está vindo para cá. Então é a 240 graus, né? Que ele está aí nesse sentido. Então a gente sabe que em relação a essa horizontal aqui, né? Do ponto que ele sai, daqui até aqui, são 240 graus, né? Beleza, tudo bem. Então a gente tem aqui também esse certo vetor, né? E esse vetor ele se movimenta dessa forma aqui, como eu vou fazer para vocês, olha, diagonal, né? Só que quando ele se movimenta nessa diagonal, a gente está vendo que além desse vetor ir para cá, para esse lado, ele também vai de cima para baixo, né? Por quê? Porque ele tem movimento tanto na horizontal aqui, quanto na vertical. Por isso que ele anda da direita para a esquerda, por isso que ele anda de cima para baixo, né? Se ele fosse um vetor, em vez dessa seta ser assim de cima para baixo e inclinada, se ela fosse só uma seta em linha reta para cá, ele se movimentaria só nesse eixo, né, horizontal. Se ela fosse só uma seta de cima para baixo e de baixo para cima, ela se movimentaria só para cima ou para baixo. Então, como essa seta está inclinada, eu sei que ela tem um movimento de cima para baixo, e eu sei que ela tem um movimento da direita para a esquerda, nesse caso aqui, porque ela aponta para esse lado, né? Então, ele te diz justamente o que? Quais são os componentes desse vetor que vão fazer ele se movimentar daqui de cima para baixo e daqui desse lado para esse outro, bem aqui, né? Então, olha só. Até então a gente estava fazendo o quê? Pegando vários vetores, somando e transformando em um único vetor. Mas aqui nessa questão ele faz o inverso. Ele te dá um vetor e quer saber as componentes deles no eixo X, aqui, e no eixo Y, né? Então bora lá resolver essa questão. Como a gente pode ver bem aqui, eu tenho o vetor A, né? E eu sei que vai surgir, né? Ele é composto, na verdade, por dois vetores. O vetor que é o vetor A correspondente no eixo Y, aquele da vertical, e o vetor que é correspondente no eixo X, aquele da horizontal. Então, pegando esse vetor mais esse vetor, surge esse novo vetor A bem aqui. Então, é essa a ideia, mais ou menos, que ele quer aí. Então, ele quer saber o valor de AY e o valor de AX. Como a gente pode ver bem aí, a gente tem uma seta inclinada bem aqui, uma outra para cá que surgiu, que é o nosso AY, como a gente pode ver. A gente tem o nosso A. E por último a gente tem o nosso AX, que eu vou pegar ele que estava aqui em cima e eu vou colocar ele aqui embaixo, na verdade, fazendo a seguinte consideração. Então eu não fiz nada demais, eu só peguei o vetor que estava aqui em cima e coloquei aqui para baixo para a gente formar um certo triângulo, como a gente pode ver bem aqui, né? Então como é que eu acho o valor de AX e o valor de AY? Lembrando das relações trigonométricas que a gente viu, né, da geometria, eu posso achar o valor de AX e o valor de AY pela função seno e pela função também cosseno. Dessa forma, a gente vai resolver assim. Então, a gente vai resolver essa questão aí pela função seno e pela função cosseno. A função cosseno, né, eu sei que é o cateto adjacente pela hipotenusa, e eu sei que a função seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Beleza, então a gente tem um certo triângulo aqui e uma angulação que a gente já sabe que é de 240 graus entre o vetor A e o vetor AX. Como é que eu acho o cosseno então? O cosseno é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. Gente, o cateto adjacente, o cateto que está junto ao ângulo, é o meu AX. Só que o AX ele aponta da direita para a esquerda. Mas eu estou considerando o sentido da trajetória como da esquerda para a direita. Então, como ele está contra a minha trajetória, esse AX ele vai ser negativo, né? E a minha hipotenusa, como eu sei, é o próprio A, né? O nosso próprio cateto A. Como é que eu acho o valor de AX? Eu isolo ele.
Então, AX vai ser igual a quem? Ao A que está dividindo aqui, ele passa multiplicando, né? Então, fica A vezes o cosseno do ângulo θ, bem aí que a gente tem, que é o de 240 graus. Só que eu quero o valor de AX positivo, né? Então, como ele está negativo aqui, eu multiplico tudo por menos 1, esse cara vai ficar positivo e eles aqui vão ficar negativos. Por fim, então, o meu cateto AX, ele vale menos A, que vale 6 unidades, vezes o cosseno de 240 graus. Então, o meu cateto AX, bem aí, o nosso vetor AX, ele vale exatamente menos 6 vezes 1 sobre 2, sendo que o cosseno de 240 graus é meio, né? Então, o nosso AX, o nosso vetor AX, é menos 6 dividido para 2, que dá menos 3 unidades, nesse caso. Então, o vetor AX, o componente do vetor A no eixo X, vale 3 unidades. Isso, unidades negativas, claro, por causa do valor, né? Então, agora fazendo a função do seno, a gente sabe que o seno é igual ao cateto oposto. O cateto que está oposto a esse ângulo bem aqui é o nosso cateto AY. E como a gente pode ver, ele é de cima para baixo, contra o sentido da trajetória que a gente adotou para Y, que é de baixo para cima, né? Então, ele fica negativo. AY igual a hipotenusa. A hipotenusa é o nosso próprio A. Portanto, o seno do nosso ângulo, né, ele vai ser igual a menos AY, que é o que eu quero descobrir, dividido por A, né, que vale exatamente 6 unidades. Então, AY eu isolo. Como eu quero o valor positivo dele, né, esses outros valores vão ficar negativos, simplesmente pela matemática, né? Esse 6 que está dividindo, ele passa multiplicando, mas ele fica negativo, né? Vezes o seno de 240 graus. Portanto, o meu AY é igual a menos 6, né? Vezes o seno de 240 graus é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2, né? Então, quando eu vou fazer isso daí, 6 dividido para 2 é menos 3, né? Então, fica menos 3 raiz de 3 unidades. Então, olha só, o valor do componente no eixo horizontal desse vetor A vale exatamente 3 unidades, negativa, e o componente na vertical desse vetor A, o meu AY, vale menos 3 raiz de 3.